empreendedor, seja muito bem-vindo ao nosso Localcast. Aqui a gente se junta para trocar alguma ideia, contar histórias e dar um empurrãozinho nos nossos negócios. Seja muito bem-vindo novamente. Então, prepara aquele cafezinho esperto ou um chimarrão e vem com a gente, aperta o play. Eu sou o Augusto Duarte. E eu sou Elisabetim. E aqui nós somos o Localcast. Exatamente. Então, acho que antes da gente apresentar o nosso convidado aí e o nosso tema de hoje, a gente tem que contar aí quem é que está com a gente, nos apoiando aí nessa jornada aí. Somos muito gratos pelas empresas que estão nos apoiando, é muito gratificante a gente poder ter esses grandes apoiadores conosco. E os nossos apoiadores são, um patrocinador master é o Super Eling, a melhor hortifruti da cidade. Os apoiadores são Sicredi, quem coopera cresce, Novanet, a internet que aproxima, Adão Silva Imóveis, a marca que vende confiança, e Carlos Autocenter, cuidando da sua segurança e do seu carro para você. É isso aí. E a gente agradece imensamente aí a confiança de todos eles que estão com a gente nessa jornada. E hoje, né, o nosso primeiro episódio oficial de abertura da nossa temporada. A gente só teve o nosso episódio piloto ali, e agora sim com os nossos convidados. E a gente pensou nessa primeira temporada aí como uma escada mesmo, né, que o empreendedor ele precisa percorrer, né, para ele ter mais sucesso no negócio dele, principalmente o empreendedor de primeira viagem. E então, na nossa primeira temporada, a gente vai ter 5 episódios, onde a gente vai falar sobre os 5 principais desafios do empreendedor local, do empreendedor que está iniciando o seu negócio e até o que já tem experiência, né? E para esse primeiro episódio, tem uma pessoa muito especial com a gente aqui, nosso parceirão aí, nosso amigão, que é o Rodinha, o famoso Rodinha aí, que é um baita empreendedor. Uma conversa de 5 minutos com o Rodinha é uma aula, né? É verdade. Sempre. E o nosso tema de hoje é gestão financeira. Por que separar o CPF do CNPJ? E aí, conta para nós quem é o Rodinha. Em primeiro lugar, queria agradecer o carinho e principalmente a honra de eu poder estar abrindo essa nova fase aí do podcast registrado por vocês aí. Para mim é uma honra mesmo, uma gratidão por poder participar desse espaço e estar conversando com as pessoas que estão nos assistindo e falando de um tema tão importante. Falando de um tema tão importante e tão necessário. As pessoas têm muita dificuldade de falar, né, Elisa? E Augusto, tem muita dificuldade de falar da questão financeira. As pessoas, sempre que a gente vai falar da questão financeira, é uma coisa mais dolorida, e a gente tem que começar a tornar esse assunto um assunto mais cotidiano, mais normal para as pessoas. Então é muito importante, sim, muito legal vocês tomarem essa iniciativa de estarem possibilitando para as pessoas elas estarem refletindo sobre esse tema. Muito legal mesmo. Eu sou o Rodinho, o Errol Disney, registrado pelo meu pai e minha mãe, o Errol Disney Borges. Trabalho com um escritório de contabilidade há 33 anos, lá na cidade de Canguçu. Temos uma unidade aqui também na cidade de Pelotas. Tenho MBA em gestão empresarial pela FGV, junto com a Elisa. A Elisa também foi minha colega numa das cadeiras da FGV. E tenho outros tantos treinamentos aí, qualificações, mas a minha principal função é trabalhar na assessoria, consultoria contábil, consultoria financeira, e é uma honra assim, a gente poder estar compartilhando agora por esses 40, 50 minutos aí falando sobre gestão financeira. A honra é toda nossa, né? A gente agradece demais aí tu dedicar esse tempo, né? Que hoje é artigo de luxo, né? Tempo é artigo de luxo, eu costumo dizer. Então, para estar com a gente aí, se deslocar de Canguçu, vir para cá, né? Pra gente poder fazer esse episódio aí para vocês. Eu vim refletindo um pouco sobre esse assunto do podcast, sobre a gente iniciar o podcast com Rodinha, e para mim é muito gratificante. Vou usar a mesma palavra que tu falou, mas porque é muito gratificante mesmo. Porque a gente fala em dinheiro, né? E o dinheiro é consequência. Eu vinha pensando isso. A gente começa falando do dinheiro, mas a gente sabe que o dinheiro sempre é consequência do nosso trabalho, né? E o Rodinha nos ensina muito isso na atividade dele. Porque muitas vezes que a gente vai lá pedir conselho para ele de como organizar a contabilidade, de como poupar, de como melhorar, e às vezes chega lá apavorado, né, Rodinha? E ele sempre tem um café maravilhoso e uma conversa maravilhosa. Verdade. E isso é o que é, né? Às vezes a gente está falando de números de dinheiro, o que é muito importante, mas o número é consequência do que a gente faz, né? E o teu sucesso, tenho certeza que é consequência toda essa atenção que tu dá para todos os teus clientes, Rodinho. Muito obrigado. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer todos os momentos muito difíceis que tu me apoiou, e onde eu estou hoje, tenho a certeza que foi com muita ajuda tua, da tua equipe. Opa, obrigada legal. mesmo. Muito obrigado pelo reconhecimento. Tá bem. Mas tu sabe, Elisa, que não é por acaso
não é por acaso que os 2 prêmios Nobel de Economia, 2 prêmios Nobel de Economia que teve nos últimos tempos, são da área de psicologia. Tu vê. Então, para te ver que a questão não é financeira, a questão é comportamental. Então, a gente tem que tentar trabalhar a questão do nosso lado humano, nosso lado assim, da gente tentar entender que a questão financeira não é algo apenas que fala do bolso, mas é a questão de nosso comportamento, a nossa forma de ser, a nossa forma de lidar com as coisas. E não só com a questão financeira, com todas as outras coisas. Sim. E a questão financeira, ela está no alicerce de muitas coisas dentro da família, né? Dentro das famílias. A gente sabe que muitas famílias acabam se dissolvendo pela questão financeira. Às vezes tem amor e tem harmonia entre o casal, mas acaba se desgastando pela questão financeira. Então, é algo que a gente tem que começar a aprender a lidar, começar a aprender a trabalhar e começar a conversar, principalmente com nossos filhos, principalmente com as nossas crianças. As crianças estão lá com 2, 3 anos. A gente começar a ensinar o filho da onde que sai o dinheiro, qual é a dificuldade que a gente vai ter que investir. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso. E para ensinar os filhos, a gente tem que aprender também. Né? Isso é verdade. E é interessante porque se a gente parar para olhar, é quase que uma questão cultural, né? Porque eu acredito, pelo menos, que a educação financeira, ela devia estar no plano curricular ali, básico, há muitos anos, né? Porque é como tu disse, é uma coisa que envolve tudo na nossa vida e muitas vezes cria até desavenças familiares ou com amigos ou até entre sócios, né? Como é difícil às vezes falar sobre dinheiro, se cria um certo tabu, as pessoas têm um certo medo, né? Quando na verdade não deveria, né? E muitas vezes se criam crenças, né, na gente, desde criança, que a gente nem sabe o porquê, e que isso reflete depois a nossa atividade, né? Tanto particularmente, como a gente diz, CPF, como CNPJ, na hora da empresa também, de poder lidar com aquele assunto todo, né? E eu acho que já que a gente tocou nisso, eu queria te perguntar assim, trazendo uma linguagem simples assim, principais motivos aí para a pessoa, por que é tão importante separar o CPF do CNPJ? Porque isso é uma coisa muito comum, né? Principalmente para o profissional liberal ali, que saiu da faculdade, abriu seu consultório e a vida é tudo junto, né? É o consultório, é a vida pessoal e para quem está abrindo empresa, né? Pequena empresa, principalmente empresa familiar, né? A gente veio de empresa familiar, sabe bem como é que é. Por que é tão importante essa separação, assim? O que tu tem para nos dizer sobre isso daí? Na realidade, o problema acho que está todo lá na base, né, Augusto? E, assim, se tu for olhar, quem faz um curso, a pessoa que faz um curso de medicina, na área de medicina, a pessoa passa 10 anos dentro dos bancos universitários lá, se qualificando para a área de medicina. Pergunta para o estudante de medicina se ele teve uma cadeira, da área de gestão financeira, da área de administração. Aí vamos para a área de psicologia, pergunta para um psicólogo se ele teve uma cadeira na área de psicologia. Pergunta para o advogado, pergunta para todas as outras profissões que não são profissões da área de contábeis, economia ou administração, se tiveram alguma cadeira, mesmo, farmácia, né? Se tiveram alguma cadeira na área de formação. Então o problema está lá na base. Se ele sabe o que é um fluxo de caixa, o que é entrada e saída, né? E aí a gente se depara, e eu que trabalho na área de contabilidade, a gente se depara, Augusto, com muitas pessoas que são excelentes profissionais, mas excelentes profissionais mesmo. A pessoa assim tem muita capacidade na gestão da profissão dela, mas na hora de administrar a empresa dela, ela tem dificuldade. Ele é muito bom na parte técnica da profissão. A pessoa lá é dentista, ela sabe fazer tudo na área no atendimento dentário, mas na hora de administrar o consultório dela, na hora de administrar contas a pagar e receber, na hora de separar pessoa física de pessoa jurídica, ele tem muita dificuldade. E aí ele não consegue fazer. Sim. E ele não sabe por onde começar e nem para que lado vai. Isso aí é o cotidiano da vida das pessoas. Claro. Então, a questão das pessoas aprenderem a começar a separar a pessoa física da pessoa jurídica é um problema que vem lá da base, que vem lá de trás. E se a gente não começar a pensar nessa questão da formação e qualificação das pessoas, que as pessoas têm que começar a trabalhar e se qualificar para isso, a pessoa vai ser uma pessoa frustrada. Ela pode ser um excelente dentista, um excelente médico, mas se ele não tiver com a vida financeira dele resolvida, ele vai ter uma profissão frustrada. Porque ele vai dizer, olha, eu trabalho e nunca tem dinheiro. Eu trabalho e estou sempre com problema financeiro. Aí me diz quem é a pessoa que se realiza sabendo que o trabalho dela não está remunerando ela como ela mereceria, como ela merece. Então, é uma dificuldade muito grande. E para que as pessoas entendam isso, elas têm que começar a entender esse processo. Olha, a primeira coisa, eu tenho que me qualificar.
me qualificar no sentido de entender esse processo. E a pessoa que não consegue se qualificar e não consegue entender esse processo, as pessoas têm que começar a saber que tem que procurar ajuda, tem que procurar auxílio. Certo. Procurar auxílio de alguma pessoa que possa orientar ela de forma correta, possa trabalhar ela de forma correta. Quando tu está com problema emocional, quem é que tu procura? Tu vai lá e procura um psicólogo. Quando está com problema de dor no braço, dor na perna, dor no abdômen, o que tu vai fazer? Tu vai lá e procura um médico. É isso aí. Quando está com problema financeiro, tu tem que procurar um profissional da área para tentar te ajudar e te auxiliar. Esse é o primeiro passo. A pessoa se dá de conta, se dá de conta da situação e a pessoa tentar procurar ajuda para estar melhorando. Rodinha, que o primeiro episódio que a gente gravou, um episódio piloto lá no teu escritório, foi maravilhoso, muito obrigada. A gente falou sobre isso, né, Augusto? E a gente está lançando esse episódio coincidentemente hoje, né? A gente fala que a gente também tem que saber procurar ajuda. Não ficar só achando que um dia a gente vai aprender, que um dia a gente vai conseguir fazer, porque acaba que as atividades do dia a dia nos consomem e a gente não consegue botar em prática uma coisa que a gente não sabe, às vezes, por onde começar, como tu falou, né? Então, procurar a ajuda do profissional. Tem tanta gente capaz e qualificada que pode nos ajudar, né? Para nos dar o norte. E não ter aquela visão de achar que a gente tem que dar conta de tudo. A gente até conversou isso no primeiro episódio que a gente gravou, que muitas vezes o empreendedor, ele é a eu presa, né? Ele faz tudo, ele faz o marketing, ele faz o financeiro, ele cuida das pessoas e, na verdade, se tu conseguir aprender a delegar, que é um outro grande desafio, né, do empreendedor, quando tu começa a delegar, começa a te sobrar mais tempo e cabeça para tu enxergar com clareza o teu negócio, os resultados, para que lado tu tem que andar, né, e aí conseguir cuidar também dessa questão financeira e ver que tem possibilidade do teu negócio ser bem rentável. E é interessante, eu fiquei pensando enquanto tu falava aqui, que se a pessoa iniciar, né, vou abrir o meu negócio, se ela iniciar olhando para isso, a jornada vai ser muito mais fácil do que se ela pegar o negócio já que está andando e aí começar a implantar, né? Não que não possa, tem todos os momentos é possível, mas eu acho que a pessoa iniciar com isso, né, já cuidando desse... É que quando a gente fala de empresa, quando a pessoa vai abrir um negócio, vai abrir uma empresa, tem dois tipos de empreendedor. Tem um empreendedor que ele começa a exercer uma atividade por oportunidade e tem um empreendedor que começa a exercer atividade pela questão da necessidade. Quando começa a exercer a profissão pela questão da oportunidade, aí tu vai organizar a tua estrutura, vai organizar a tua empresa, vai planejar a tua empresa e diz, olha, eu vou começar a receber remuneração desse meu investimento aí, daí a 6 meses, daí 1 ano, que é o tempo que a empresa vai começar a me dar retorno e me possibilitar. Sim. Esse é o empreendedor que abre o empreendimento pela questão da oportunidade. Agora, o empreendedor que abre a empresa pela questão da necessidade, esse empreendedor ele tem sério risco de ter muita dificuldade. Por quê? Porque ele abre pela necessidade. Ele abre a empresa hoje e amanhã tem que começar a ter resultado. Tem que começar a ter resultado. Ele tem que começar a fazer a sangria da empresa. E geralmente esses empreendedores, e a gente está falando aqui para um público que são empreendedores de gestão de economia familiar, ou seja, de empresas familiares, gestão familiar, e a gente sabe que as coisas se confundem muito. O caixa da empresa é o mesmo caixa da pessoa física. O caixa da empresa é o mesmo caixa da pessoa. Ou seja, a pessoa lá está comercializando ali na empresa e precisou de dinheiro para ela na venda, precisou de dinheiro para ir para o supermercado, precisou de dinheiro para comprar um sapato para um filho, precisou de dinheiro para um remédio, precisou de dinheiro para pagar a escola do filho, sai tudo precisou de dinheiro para botar gasolina no carro, e aí a pessoa pega e acaba acostumando a estrutura e acostumando a empresa a trabalhar naquele formato. Sim. E quando as pessoas trabalham nesse formato, as pessoas perdem completamente o controle de saber se o empreendimento dele realmente está sendo um empreendimento que dá resultado na empresa ou se é um empreendimento que é deficitário. Muitas pessoas chegam lá para a gente e dizem, olha, minha empresa está dando prejuízo. Aí tu começa a botar na ponta do lápis, vem cá, vamos ver o que tu está desembolsando. E tu organiza, literalmente, não é nada de muita tecnologia, tu só coloca no papel o que acontece na empresa. E tu mostra, olha aqui, a tua empresa está dando muito lucro, está dando muito resultado. É que a questão de lidar com dinheiro não é uma coisa fácil. É verdade. Lidar com dinheiro não é uma coisa fácil. E principalmente quem trabalha com dinheiro físico.
Quem trabalha com dinheiro físico, chegou no final da semana lá, tu pega R$100 e bota na carteira e vai pro barzinho. Aí tu pega mais R$100 no outro dia e vai fazer um lanche. Aí tu cria uma cultura dentro da empresa de lidar com dinheiro dessa forma. E isso que acontece com as nossas empresas familiares. A empresa familiar, eu digo bem, né? Porque a nossa empresa, criada pela mãe, meus irmãos trabalharam, depois eu assumi, a Thaís pegou junto comigo. E sempre foi assim, né? Ela veio pela necessidade e a oportunidade, criou a empresa e foi dando certo, né? Mas é aquela coisa, sempre foi o caixa da família ali, né? Então, a conta da empresa, a conta da família, ela tinha o mínimo, assim, de separação, mas era tudo junto mesmo, caixa. E acaba que isso vai te travando o teu negócio, né? E aí, quando a gente entrou ali, assumiu a gestão, uma das coisas que a gente olhou é disse, não, aqui a gente precisa profissionalizar isso, porque senão lá na frente como é que a gente vai fazer uma projeção, como é que a gente vai fazer um investimento, como é que a gente vai saber quem ganha quanto, né? A hora que a gente tiver que ter, porque na época a gente não tinha funcionários, então a hora que tu tiver um colaborador, como é que tu vai pagar o salário para ele se tu não sabe o que está separado ali? Então é um dos desafios assim que às vezes a gente enfrenta, né? Tu pega a empresa rodando, que foi o nosso caso ali, e aí a gente aos pouquinhos foi implantando essa separação, assim, mas é um desafio. Eu ia fazer justamente essa pergunta pro Rodinha, assim, como lidar com esse desafio, né? Porque daqui a pouco tá ali a dona da empresa, que é mãe de família, que precisa daquele dinheiro para pagar as suas demandas do mês, né? E às vezes o que surge extra, que a gente sabe que acontece, como fazer isso, né? E ao mesmo tempo que ela tenha as suas demandas cumpridas, pagas, e que fique alguma coisa para a empresa, como organizar isso, né? Como ver, como pensar, enfim, para a gente falar em coisas práticas para as pessoas conseguirem botar a mão na massa a partir de agora, quando estão nos assistindo, né? Tu sabe, Elisa, que a gente está no final do ano. A gente está no final de ano e o início de um novo ano. Sempre que a gente está no final de um ano e início de um novo ano, a gente sempre faz um monte de promessa e pega e diz, olha, o ano que vem vai ser diferente, o ano que vem eu vou fazer academia, o ano que vem eu vou fazer isso. A gente tem essa cultura, normal, né? Isso é normal, né? É um bom tempo para a gente pensar, então aproveitamos. Dia 31 de dezembro a gente pega e diz, olha, o ano que vem vai ser diferente, fazer tal coisa diferente, a gente sempre faz isso. Então, no final de ano, é o melhor ano para a gente pegar e sentar e fazer um planejamento. E o que é o planejamento? Nós conversávamos isso em off agora, pouco antes de entrar aqui na gravação. O que é o planejamento? É tu pegar e colocar no papel exatamente o que tu tem hoje, ou seja, tu olhar o tempo que aconteceu de antes até agora, ou seja, o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, o histórico do que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, e planejar o que tu quer para o próximo ano. Sim. Olha, eu quero que no próximo ano, se continuar o mesmo tipo de receita lá na minha empresa, eu quero que eu tenha esse tipo de receita, essa receita, ou tu pode até prever um crescimento para a tua empresa. Quero ter essa receita, quero ter essas despesas, quero ter esse volume de compra mensal para abastecer a minha empresa. Quero ter esse investimento na empresa, que tu tem que também alimentar o teu empreendimento, não pode matar ele a mingo. Eu quero fazer esse investimento na empresa e eu quero ter esse resultado no final do ano, do próximo ano. Além disso, a gente tem que aprender a fazer também o orçamento da nossa casa. O que é a minha necessidade? O que é a minha necessidade para o próximo ano? Olha, eu tenho necessidade de pagar tanto de investimento em lazer, tanto investimento em alimentação, tanto investimento em saúde, na escola do filho, no combustível do meu carro pessoal, no meu aluguel, ou seja, qual é que é a minha necessidade de dinheiro? E tu ter isso muito bem planilhado. E tu olhar lá na empresa, se a empresa vai ter capacidade de pagar isso ou não. E tu pegar e limitar. Olha, a minha retirada mensal no próximo ano vai ser tantos R$1.000 por mês. A minha retirada vai ser R$2.000, vai ser R$3.000. E tu pegar e limitar essa retirada. E tu terminar esse ciclo de tu pegar dinheiro conforme tu vai lá, ou seja, tu vai lá no supermercado, tu pega dinheiro no caixa da empresa. Tu vai por lá, demanda, né? Ou seja, por demanda. Passar a pegar dinheiro como se tu fosse um funcionário da empresa. Como se fosse um funcionário da empresa, um colaborador da empresa. Claro. E tu pegar e se alimentar da empresa como se fosse um funcionário, uma vez por mês tu vai te pagar e vai pagar o teu trabalho. E deixar a empresa ter vida própria. Tu fazendo isso, no final do mês, no final do trimestre, no final do ano, tu vai ver que a tua empresa é rentável, como tu planejou, tu vai poder acompanhar que aquele planejamento que aconteceu, realmente aconteceu, e tu vai conseguir limitar a tua despesa pessoal. Ou seja, tu separa uma coisa da outra. Vai ter clareza. Tu vai ter clareza. Ou seja, tu define o valor do teu prolabore, o valor da tua retirada mensal, e tu limita dentro da tua casa o valor da tua despesa mensal. Tá certo. E aí tu começa a organizar a tua vida.
Só que tudo Né? parte de um ponto de clareza, enxergar as coisas, né? E separar realmente o CPF do CNPJ, né? Isso aí. E eu costumo dizer assim que às vezes a gente coloca no papel de uma maneira inicial, né? E a partir daquela maneira inicial que tu coloca, a gente começa a amadurecer e começa a enxergar o que a gente pode fazer a partir daquilo, né? E aí as anotações começam a ficar mais consistentes. Cada vez a gente presta atenção numa coisa diferente, faz outra observação. Isso. A gente vê que a gente pode melhorar aqui, que pode diminuir despesa ali, que Isso aí. pode, sei lá, melhorar a lucratividade em outro ponto. E assim a gente vai indo aos pouquinhos e vai crescendo, né? E ter um cuidado, assim, com o perfeccionismo, né? Porque às vezes, quando eu tiver bem estruturado, aí eu vou contratar um escritório, vou contratar uma pessoa. Não, quando eu tiver bem estruturado, eu vou fazer uma planilha. Mas acontece que para tu ficar bem estruturado, tu precisa dar o primeiro passo, né? Fazer o simples, o básico, para tu ter visão, clareza de, olha, ano que vem eu vou contratar alguém para fazer para mim. É a partir Profissionalizar. daí, né? Eu acho que é dar o primeiro passo. É que nem a gente conversava, né, sobre fazer o podcast. A gente falou no podcast. Daqui a pouco a gente assim, vamos marcar e que aí a Fazer gente vai acontecer. sair do papel. E é exatamente isso. Acho que buscar fazer o básico, né, mas com a intenção de querer um resultado bom daquilo ali. E aí ir para outros caminhos. E enquanto tu falava ali, foge um pouquinho aqui, mas tu falou em receita, e eu fiquei lembrando assim, muita gente, e eu tinha dúvida sobre isso, não sabe o que é receita, o que é margem de contribuição, lucro, fluxo de caixa, essas coisas mais básicas, assim. Como é que pode diferenciar de forma simples isso para as pessoas? Eu vou te dar um depoimento aqui bem real, assim, do que acontece no cotidiano. Muitas empresas não sabem quanto que vendem por mês. Muitas empresas, da nossa realidade, que as empresas familiares. As empresas, elas têm a síndrome da Maria Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, ou sou sempre assim. Ou seja, elas pegam a empresa e vão deixando acontecer. E conforme a coisa vai acontecendo, vai indo, né? Sim. Então, muitas empresas, elas não têm noção de nada dentro da empresa. Chega uma mercadoria, chegou essa garrafa de água lá para vender. Por quanto que eu vou vender essa água? Eu vou ver quanto que meu vizinho vende e vou vender pelo mesmo preço, que é o preço de mercado. Ela não consegue apropriar custo, ela não consegue ver o valor do custo dela. Eles não sabem o valor da despesa deles, eles não têm nada elencado. Então as pessoas não têm nada estruturado para conseguir definir nem o quanto vão ganhar. Eles não têm controle nenhum. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que aprender a fazer, o dever de casa, é aprender a colocar no papel. E eu não estou falando nada assim de nada muito elaborado, nada de sistema muito evoluído. Eu digo, assim, fazer o básico, fazer o feijão com arroz. Sim. De tu ter elencado diariamente ali o que acontece na tua empresa, o que tu ganhou, o que tu vendeu, o que tu prestou de serviço, o que tu pagou, qual foi a tua despesa, o que tu tirou de dinheiro do caixa, controlar o quanto que tu gastou realmente, controlar quanto que tu gastou realmente. Se as pessoas fizerem só esse tema básico, 90% dos problemas das empresas vão estar resolvidos. Isso. 90% dos problemas das empresas. empresas. Que funciona. Que é o básico. E não tem que inventar moda. Se a pessoa tem dificuldade com o computador, pega um caderninho e anota numa cadernetinha. Anota num caderninho lá e faz o controle dela diário. Olha, eu vendi hoje, vendi tanto, teve tanto de despesa, teve tanto de custo. Mas que as pessoas aprendam que é necessário elas colocarem no papel para entender o que está acontecendo e como é que é a empresa delas. Né? Até para enxergar, né? Para enxergar. O empreendedor, né? Principalmente os mais antigos, assim, tem muito de... Não, tá tudo na minha cabeça. É isso aí. A cabeça não consegue guardar tanta coisa, ou pelo menos não com tanta precisão, né? Não, e aí na hora que a gente vai levantar mais números ou querer ir um pouco mais a fundo, já não dá, né? E tu olha a questão da precificação do produto. A gente está falando só em receita e despesa. A gente nem entrou no tema da questão da precificação, a gente nem entrou no tema da questão da tributação, que a gente sabe que o arcabouço de tributo aí no Brasil é um manicômio que ninguém entende, entende. E então a gente nem entrou nessa seara ainda. Se a gente for entrar nessa seara, ainda é algo mais evoluído. Mas que as pessoas entendam que elas vão comprar essa garrafa de água, quanto que elas vão pagar para o fornecedor, quanto que vai ser o custo lá para operacionalizar dentro da empresa para elas poderem vender essa garrafa de água, quanto que elas esperam ganhar de lucro com a venda dessa garrafa de água e quanto que elas vão poder tirar de dinheiro com a venda dessa garrafa de água para a remuneração do investidor lá, do sócio, do prolabore do sócio. Então, as pessoas têm que começar a se apropriar realmente da situação e se apropriar realmente do que acontece dentro da empresa. Aí tu vai me perguntar, e aí vou me adiantar numa pergunta que eu acho que é importante fazer. Fica à vontade. Aí tu vai me perguntar, e por que as pessoas não fazem isso? Parece uma coisa tão simples, que as pessoas têm dificuldade de falar em dinheiro.
As famílias têm dificuldade de falar da questão financeira, as empresas têm dificuldade de falar na questão financeira, os sócios às vezes têm dificuldade de debater a questão financeira, porque é algo delicado. Porque é algo delicado. Chega em algumas famílias, às vezes tem dificuldade financeira, é algo delicado discutir lá dentro da família, por que a família está naquela situação financeira. Sim. Às vezes o pai e a mãe com receio de tá criando problema para o filho, que não é um problema do filho, que é um problema do pai e da mãe, mas que na realidade é um problema do filho também. Vai acabar sendo. Que o filho tem que entender aquele processo, claro. entender aquilo tudo. Sim. Na realidade as pessoas têm dificuldade de debater isso. Vamos pegar um exemplo. Vamos dizer um grupo de amigos. Um grupo de amigos, nós aqui resolvemos fazer um churrasco de final de semana para nós e para nossas famílias. Se a gente se reunir e fazer um churrasco lá de final de semana, a gente vai fazer o churrasco, aí vamos lá em casa, eu pago todo o churrasco, tá bem bom. Agora, se a gente pegar e colocar que a gente vai ter que fazer o rateio da compra desse churrasco, não muda a forma da conversa? Muda. Tu vai chegar já porque parece que é mais delicado. Porque parece que é mais delicado. É verdade, é mais delicado. Porque é mais delicado. Isso, é mais sutil. O Augusto diz, mas aí o Rodinho tá me convidando para o churrasco, mas aí quer que a gente divida a despesa. Não é uma coisa mais delicada. E não era para ser. Não era para ser. Era para ser uma coisa natural. Normal, uma coisa natural. Será que isso é uma coisa cultural do brasileiro? Eu acho que é cultural do ser humano. Eu acho que é muito essa coisa que a gente falou de que tu não tem no ensino básico, então tu não sabe, tu não aprende a lidar com dinheiro, né? É que nem a própria faculdade ali forma um excelente profissional técnico, mas não prepara essa pessoa para o mercado de trabalho. É meio que assim, tu te formou, te dá um chute ali, te larga ali, agora é o mercado de trabalho, aprende. Te vira. Né? Então é bem isso daí. Mas fica assim, no ouvido da gente soa como algo agressivo, assim, e não era para ser, né? É verdade. E não era para ser. É verdade. Mas para que vão dividir? Paga lá, depois a gente vê, coisa e tal. Soa como algo estranho. E aí se o Augusto, se a gente convidar pro churrasco, e aí se o Augusto pegar e se atrever a dizer para nós, olha, eu não vou no churrasco porque eu não tô em condições agora porque não tá no meu orçamento, não tem dinheiro agora. Aí eu e a Elisa vamos ficar dizendo, mas o Augusto tá se mexendo por causa de ir num churrasquinho ali, pra gastar R$100 no final de semana. É ou não é? É por todos os lados, é verdade. Então fica uma coisa assim meio pesada. E não era pra ser, né? Não era. É verdade. É algo muito estranho, né? Uma boa reflexão, né? Verdade. Interessante a gente olhar por esse ponto, assim. E uma outra pergunta, assim, pra empresa familiar, de que maneira, assim, tu acha que a pessoa pode iniciar esse processo, assim? São 2 sócios dentro da família. Daqui a pouco tem o filho junto. Daqui a pouco tem o filho. A nora. O que tu acha que é o mais fácil para a pessoa perder esse medo, esse tabu de falar de dinheiro? Tu acha que já procurar um profissional, sentar para conversar? O que tu pensa, assim? As pessoas têm que sentar para conversar primeiro. As pessoas têm que pegar o hábito de conversar entre si. Se conversarem, a família tem que começar a pegar o hábito de sentar e conversar. Mas esse assunto não é meio doloroso. Mas tem que sentar e conversar. Olha, eu tenho que chegar aqui e dizer, olha, fulano, tu tá tirando tanto de dinheiro por mês e tá muito, muito doloroso para a empresa. Vamos ter que estudar aqui e ver qual é a capacidade de pagamento que a empresa tem para a gente ver. Eu peguei realidades de empresas que todos os sócios e todos os filhos da empresa iam no posto de gasolina e abastecia e a empresa pagava no final do mês. Que todos os sócios da empresa e todos os filhos dos sócios da empresa iam no mercado lá e se alimentavam pegar a mercadoria do rancho dele no final do mês e ir para casa e estava tudo legal. E aí chegou o momento da gente pegar e fazer o processo de ajuste disso aí. E vocês não têm noção do tamanho da crise que foi dentro do ambiente familiar. Uma guerra, dentro do ambiente familiar. Porque aí as pessoas param para se dar de conta e dizem, mas aí eu estou gastando demais, mas e aí não vai, com o que eu ganho eu não consigo pagar minha conta, porque as pessoas se organizam para aquele orçamento. Sim. Eu vou dizer, Augusto, se uma pessoa ganha R$1.000, se a pessoa ganha R$1.500, e se ela organizar a vida dela, ela vai viver muito bem, obrigado, com R$1.500. Se a pessoa ganhar R$3.000, ela vai organizar o orçamento dela e vai viver muito bem com R$3.000. Se a pessoa ganhar R$10.000 por mês, ela vai organizar o orçamento dela e vai viver com os mesmos R$10.000. Então as pessoas acabam se organizando a vida delas com o orçamento que elas têm. Sim. Agora, aquelas pessoas que não têm o orçamento organizado e não têm o limite de orçamento, elas acabam sangrando a empresa. Então, a primeira coisa é as pessoas se desafiarem e aceitarem a fazer o debate dentro da empresa ou dentro da família, de qual é a necessidade delas, colocar no papel, eu acho que colocar no papel é a principal coisa, e mais do que isso,
colocar no papel e colocar na porta da geladeira, se for no ambiente da Vai ficar casa. bem visível. No ambiente da Pra casa. todo Tu mundo. sabe que tudo que a gente coloca no papel e coloca no lugar visível, a gente enxergando todos os dias aquilo se realiza, né? É verdade. A gente diz É que é o verdade. poder da mente, mas Sim. não é o poder da mente. É que a gente acaba se dando de conta, olha, se eu gastar mais, eu não vou conseguir fazer aquilo. Se eu gastar mais, eu não vou conseguir fazer aquilo. E aí tu começa a organizar a tua vida para que aquilo realmente se realize e aconteça. Sim. E Então, aquela questão, tudo que a gente bota foco, acontece. Acontece, né? acontece. Começa a dar falar, mais coisa atenção acontece. naquilo É. dali, né? exatamente. Porque às vezes tu faz isso e bota na gaveta. Na gaveta tu só lembra lá no próximo 31 de dezembro, né? Que tu tinha colocado aquilo ali na gaveta. Né? E outra coisa que as pessoas têm que se dar de conta, né, Augusto? Além da questão de administrar e gerir a vida delas assim no presente. E as pessoas se darem de conta da necessidade de planejar o futuro também. Muitas pessoas têm uma vida assim bem tranquila, e a empresa tá conseguindo manter a vida delas, coisas e tal. E as pessoas acabam consumindo tudo que ganham naquele momento. E não planejam um futuro lá na frente. Não tem planejamento para a vida delas lá na frente. Não planejam a aposentadoria, não a planejam um tempo lá que elas vão... Um período que querem passar de férias lá e passar com a família lá 15 dias lá no final do ano, ou num determinado momento com a família. Ou seja, as pessoas aprender que tem que administrar o dia a dia, mas tem que aprender a se remunerar e remunerar a conta deles, para que num outro momento futuro eles possam fazer uma outra coisa que é extraordinária, que é uma despesa extraordinária, mas que vai acontecer. Que vai ter um momento de tu ir pra praia, ou vai ter um momento de tu sair fazer um passeio com a família, ou vai ter um momento que tu vai ter que te aposentar e tu não vai poder trabalhar mais, sei lá. E da mesma maneira eu vejo que o caixa da empresa também tem que ser pensado assim para um futuro, né, Rodinha? Também. Porque veio aí a pandemia, que foi um exemplo para todo mundo, né? A gente não sabe do que vem É isso aí. para frente, né? Então, podendo, talvez não seja a realidade de todo mundo, mas podendo ter um planejamento para a empresa, também ter uma certa, a gente chama de gordurinha, né? É isso aí. Quando possível, para poder viver mais tranquilo num período que Pra possa não ser pego de acontecer. surpresa, né? Não ser pego de surpresa. Eu vejo assim que a gente, como o Rodinha falou ali, que eu acho que foi muito bem colocado, a gente sempre vai se adaptar à receita que a gente tem, né? É isso Eu aí. não sei se isso é muito cultural do brasileiro, enfim, mas acho que a gente tem muita dificuldade de pensar no futuro. A gente é muito imediatista, eu acho que o ser humano inteiro é, né? o que eu E tava acaba a gente pensando. não pensando no futuro, tanto pessoal quanto da nossa empresa, né? E o Isso é mundo- importante, o projetos, mundo do jeito que né? ele tá hoje, ele nos leva a ser mais imediatista, né? Porque aí tu vai olhar Instagram e aí tu vê aquele monte de gente lá, tu vê o palco das pessoas, né? O bastidor tu não sabe, mas aí tu te encanta com aquilo e aí tu quer alcançar, e tu quer viver o momento, né? E tu acaba que tu não coloca objetivos, né? Tu vive a vida dos outros. E aí tu não organiza a tua e acaba que tu te frustra, né? E já que a gente está falando de empresa familiar, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso também. Mas o que tu vê, Rodinha, que é importante na parte organizacional da empresa, quando a empresa é familiar, para que as coisas andem de uma maneira mais tranquila, mesmo os colegas ali sendo familiares, né? Pai, mãe, filho, cunhada, sei lá, genro, nora, enfim. Primeira coisa é ter os papéis bem definidos dentro da empresa, né, Elisa? Ter quem é que faz o quê. Porque a gente sabe que às vezes empresa familiar, todo mundo faz tudo, todo mundo faz tudo, e acaba que ninguém faz nada, né? Geralmente é assim. Geralmente é assim, né? É Todo isso aí. mundo faz tudo e ninguém faz nada. Todo mundo é responsável por tudo e ninguém é responsável por nada. Então, as pessoas, primeira coisa, é definir a partir do perfil da pessoa, e cada um tem um perfil, e ninguém tem não tem que depreciar ninguém por ter o perfil tal ou ter o perfil tal, mas a partir do perfil da pessoa, colocar a pessoa certa no lugar certo. E colocando a pessoa certa no lugar certo, colocando a pessoa correta, a pessoa que tem o perfil da cuidar da parte de gestão financeira, cuidar da parte das finanças da empresa, colocando ela no local certo, tu vai ter garantia de sucesso com toda certeza, entendeu? Agora, o que a gente vê é que acaba acontecendo muitos conflitos nas empresas de gestão familiar, pela dificuldade das pessoas, que às vezes não está a pessoa certa no lugar certo, e a questão às vezes não tem controle. E não tem controle mesmo. E As aí tu pessoas não tem o papel bem definido também de quem é que tu cobra, né? exatamente. Como é que... Então, definir os papéis, quem é que faz o quê, e colocar a coisa no papel, entendeu, Elisa? Fazer o feijão com arroz ali, fazer o dia a dia. Porque não é porque é familiar que não tem que ter um cargo, uma posição e responsabilidades, né, dentro Isso aí. da empresa. Isso foi bem interessante tu trazer esse Dá tema. mais uma profissionalizada, digamos assim, né? Sim, Cada um com sua missão, profissionalizado. com a sua função lá dentro, né? E tem muito esse... Não digo mito, mas as pessoas... Parece que
quem criou a empresa, o empreendedor, esse familiar, ele tem medo do profissionalizar. Parece que vai deixar de ser a empresa familiar, a empresa da família, e na verdade não, né? Na verdade é para ter mais sucesso ainda. É que assim, ó, às vezes as empresas familiares, elas têm a característica de dar mais foco numa determinada atividade do que noutra dentro da empresa. Uhum. E tu pega algumas empresas familiares que são muito operacional. O que é empresa muito operacional? É aquela empresa que tu vai lá e tá o dono da empresa tá coqueando saco lá, não que eu deprecie a atividade de coquear saco, mas o dono da empresa tá lá coqueando saco, tá lá na frente limpando a frente da loja, tá lá varrendo o pátio, tá lá vendendo lá na frente, tá lá organizando estoque, ou seja, o dono da empresa acaba fazendo tudo. E na realidade ele faz tudo e não faz nada. Uhum. Aí tu pergunta pro empresário, como é que foi o dia dele, diz, olha, trabalhei o dia todo, quase me matei trabalhando. Aí tu pergunta para ele, o que tu produziu? Não produzi nada. É isso mesmo. Ele não produziu nada. Tu te ocupa. Porque ele se ocupa, mas não realiza. Ele se ocupa, mas não realiza. Então as pessoas se dão de conta que o valor da mão de obra do empresário, o valor da mão de obra do gestor, ele vai ter muito mais valor se ele colocar o trabalho dele no lugar certo. Tá Se ele botar o foco dele no lugar certo. Mas se ele deixar de ser um pouco operacional e ser mais realizador lá na parte de gestão da empresa. Porque as pessoas às vezes cuidam muito... Tu cuida muito da parte operacional da empresa, tu cuida muito da parte das vendas, mas tu acaba te perdendo, deixando de botar foco na parte de gestão da empresa. Sim, vai empurrando com a barriga. E a parte de gestão da empresa é tão importante ou mais importante que tudo, né? Mas sabe o que eu noto? Que muitas pessoas acham que estar na gestão, estar pensando na estratégia, estar organizando as coisas não é trabalhar. Exato. Eu tenho uma história muito engraçada sobre isso. Eu vejo muito isso próximo a mim, assim, que tem que estar com a mão na massa, como tu falou, né? Fazendo o bastantão ali do prático da coisa, né? Para estar trabalhando. Mas quando, na verdade, o mais importante é a gente estar pensando na estratégia, o que a gente vai fazer para melhorar, o que a gente vai ajustar, enfim, né? Quem é melhor do que eu em tal lugar, onde eu preciso estar para a empresa seguir melhor. Então, eu acho que tem uma coisa muito cultural nisso, né? Realmente fazer uma análise mais profunda da empresa. E tem uma frase até que fala, não sei de quem é, mas diz que se tu tá fazendo a tua empresa funcionar, quem é que tá fazendo ela crescer? Né? E não tem nada de errado em estar no operacional. Se tu é bom no operacional e tu não é bom na gestão, coloca alguém para fazer essa gestão, que é outro problema que as pessoas enfrentam, assim, mas como é que eu vou colocar alguém para fazer a gestão do meu negócio? E, na verdade, né, tu tem que te perguntar, eu quero que meu negócio cresça? Quero. Eu sou bom de gestão? Não, então eu vou colocar alguém que seja bom de gestão para me ajudar nisso e eu poder produzir. Que é outra dificuldade que as pessoas têm, né? A dificuldade de delegar, né? As pessoas são tão perfeccionistas que dizem, olha, eu faço isso tão bem feito que eu não vou deixar a Elisa fazer. A Elisa não vai ter capacidade de fazer o que eu faço. Exato. E aí aquele pensamento também, mas aí eu vou levar um tempão para treinar e se eu fosse fazer, eu fazia mais rápido. Mas no longo prazo. Só que aí eu digo, olha, eu sou bom na gestão financeira, não vou deixar a Elisa fazer. Mas aí eu acabo me envolvendo num milhão de coisas e eu não consigo fazer a gestão financeira. E não deixei a Elisa fazer. Mas aí também acho que é uma boa oportunidade para quem está nos escutando, porque existe uma demanda muito grande desse profissional no mercado, né? É verdade. Então, quem se interessa em aprender mais e querer buscar isso aí, é um bom nicho para se formar, né? E buscar conhecimento. Porque tem muita empresa precisando de gestores e tem pouco gestor bem formado e qualificado no mercado. Então, fica a dica. É uma baita dica, é verdade. Eu tenho até uma palavra para isso, é mosca branca. Mosca branca. Não fala essa palavra também. É verdade. Sabe que é engraçado. Pode falar, desculpa, desculpa. Tu estava falando antes, Augusto, que tu viu algumas frases e eu me lembrei também que eu escutei esses dias. Que todos os dias, quando a gente fecha a empresa, quando a gente vai embora, a gente tem que botar a mão na consciência e pensar assim, o que eu fiz para minha empresa valer mais hoje? Boa. Porque às vezes a gente se perde nos afazeres do dia a dia, do varrer o pátio, que o Rodinha falou, e não faz nada para que a empresa cresça. Né? Então, todo dia a gente tem que fazer alguma coisa que a empresa valha mais hoje do que estava valendo ontem, né? Isso aí. Eu achei bem legal essa reflexão. Nesse contexto... Tu sabe... te cortei. Não. Tu sabe que eu tenho uma empresária, uma cliente minha que ela é uma pessoa assim, muito empreendedora, né? E ela tem uma característica que a gente vai lá levar a contabilidade para ela fechada no final do mês. E aí, quando eu chego com a contabilidade lá, ela puxa a cadernetinha dela. Ela tem a cadernetinha, literalmente uma caderneta mesmo, uma caderneta. E aí ela pega e diz, eu digo, vou lá para mostrar como é que tá o fechamento da contabilidade dela, e ela chega com a cadernetinha dela para mim.
E ela disse, quer ver se deu o resultado da minha empresa esse mês? Eu digo, quero ver. Aí ela puxa a caderneta dela, ela olha quanto que ela tem de saldo no banco, quanto que ela tem de valor de estoque, quanto que ela tem de valor a receber, quanto que ela tem de valor de valor para pagar, ou seja, ela tem tudo elencado ali na cadernetinha dela, e ela tem o balanço da contabilidade dela, feito por ela, do jeito dela. Na caderneta. E aí ela tem a caderneta. E ela não tem esse relatório de um dia só, ela tem esse relatório aí de 5 anos atrás. Olha só. Então ela sabe exatamente no final do mês, olha, a minha empresa esse mês deu 10 mil de prejuízo. Então, mas como que deu de prejuízo? Cresceu, não tá aqui. diminuiu. Ela diz o que me interessa é isso aqui, ó, quanto que vale a minha empresa. Então quer dizer, as pessoas têm, cada um tem seu jeito de se organizar, entendeu? E não tem receita certa nem receita errada. Mas agora a receita que existe é que as pessoas façam realmente esse controle e que realmente façam anotação, né? Que faça esse acompanhamento para ver realmente como é que tá. Não precisa ser tecnicamente um contador. Não. Bota ali o que para ti é importante, mas bota, enxerga. Tá aí o exemplo, né? Na caderneta. Pergunta para os empresários qual o valor do estoque deles. Qual o valor do estoque dele? Pergunta pra mim, eu sei na ponta da língua. Olha aí, ó. Viu só? Mas tu sabe que é uma dificuldade, né? Tu sabe que é uma dificuldade. Tu sabe que é uma dificuldade. É um desafio. Verdade. Fazer gestão de estoque é um desafio. Nossa. Muito grande. Eu fico pensando, pra quem tem estoque ainda com perecíveis e coisas aí. assim, é muito difícil controlar. E se tu for olhar 70% de todo o montante que a empresa administra dentro da empresa, todo o recurso que a empresa administra, 70% é estoque. Tá lá. Aí a gente fica se preocupando lá com a continha lá com a conta de luz, com a conta de água, e aí a gente acaba deixando Uma um torneira item, vazando uma torneira lá. vazando lá que a gente não se dá de conta onde é que está indo o dinheiro. Às vezes é E uma às vezes- cachoeira, é. dependendo. E às vezes e a questão da gestão do estoque, a questão do valor do estoque, até para a gestão de orçamento de caixa. Uhum. Que às vezes a pessoa diz, eu nunca tenho dinheiro, mas aí tu vai olhar o estoque dela o estoque dela tá lá, o depósito dela tá entupido de estoque, e aí ela não tem dinheiro em caixa, tá pagando juros no Tá banco. com o dinheiro parado Muitas lá. vezes não Só- se dá conta disso, E não né? se dá de conta, e não se dá de conta. E aí ela não tem uma gestão de estoque bem aperfeiçoada, aí chega o vendedor lá, o representante comercial, chega lá para vender, chega lá, eu tô uma promoção de água. Aí ele vai lá e diz, manda vir mais 10 coisas, mas ele não vai olhar que tá cheio de estoque ainda lá. Então a pessoa aprender a entender esse negócio, organizar isso aí. Acho que daria um podcast inteiro a gente falando sobre gestão de estoque, né? Porque realmente é daria uma coisa mesmo. muito difícil. Com certeza. E muito importante, eu digo que o coração da empresa é o estoque, porque a maior parte do dinheiro da empresa está no estoque. né? E eu tava pensando que agora, a nossa segunda temporada, né? A gente vai falar do marketing. A gente dedicou uma temporada inteira depois da segunda temporada só pro marketing. Porque a gente entende que o marketing é, como a gente colocou assim, é o multiverso do marketing. Porque são muitas áreas. E eu pensando aqui, eu acho que a gente pode dedicar uma temporada inteira só pro financeiro, né? Porque tem assunto, muito assunto. tem É coisa muito pra assunto. falar, né? É muito assunto. E é importante. E é isso. A gente vive na era da informação, né? O cara vai ali, em meia hora, ele aprende como fazer a gestão de estoque dele no YouTube. De graça. Se ele quiser, ele consegue ter não vai fazer maravilhas, mas ele vai ter uma noção básica, né? Ou do seu balanço, ou de como iniciar isso, né? Então, tá muito acessível. É realmente a gente querer fazer e entender isso, que isso é um trabalho. Isso faz parte do trabalho, não é... Tu não tá ali brincando, né? Eu tinha muita dificuldade na empresa de parar, às vezes... Porque eu vim de dentro do operacional. Então, era eu, a mãe e a Thaís trabalhando de dentro do operacional. Então, quando a gente começou a ter pessoas e aí começou a olhar mais para a gestão, surgiu esse desafio. Mas como é que eu vou parar agora aqui de fazer o serviço e vou olhar um vídeo no YouTube de como é que eu melhoro o marketing? Mas, na verdade, aquilo ali tu tá trabalhando, né? Só tu tá pensando um pouquinho na frente. Então, era um desafio que eu tinha também, né? E eu tava vendo aqui que a gente tá se encaminhando pro fim, né? E passa ligeiro, Passa né? muito rápido, né? Tu vê uma Flui, boa flui. conversa, quanto conteúdo gera, né? E como é tranquilo, né? E como o tempo flui, né? E como a gente aprende conversando também, né? É E aí eu queria lembrar os nossos patrocinadores, Augusto. A gente tem aí o nosso patrocinador master, Exatamente. que é o Super Eling, né? Uhum. Que é a melhor hortifruti da cidade de Canguçu, É isso aí, lá da Marizane. da Marizane. Nosso patrocinador master, muito querida Marizane, nossa amiga. Muito obrigada pelo apoio. E queria agradecer o apoio de todos os outros nossos patrocinadores que estão conosco. É muito importante ter esse apoio, né? Exatamente. Ter essa confiança do pessoal na gente, que a gente está começando o nosso primeiro episódio hoje. Então a gente está muito feliz na confiança que essas empresas trouxeram conosco. E aí a gente tem aí o Sicredi, quem coopera cresce, Nova Net, a internet que te aproxima, Adão Silva Imóveis, a marca que vende confiança, Carlos Auto Center, cuidando da sua segurança e do seu carro para você. Muito obrigada por todas essas Muito empresas
que estão conosco. Obrigada mesmo. Estamos nos encaminhando para o final e nada mais justo que a gente chamar o nosso quadro aí, que é o Empreendicas, onde a gente traz dicas práticas para tu aplicar no teu negócio a partir de agora, do finalzinho desse episódio. E hoje a dica é muito especial. Então tá, Rodinha, tu não vai acreditar, a nossa Empreendica de hoje tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. E digo mais, eu acho que essa empresária que te mostra essa caderneta é a mesma empresária que me inspirou a trazer esse quadro da Empreendica de hoje. Uma amiga minha que eu gosto muito e acho que posso dizer que ela é minha mentora também, porque ela me ajudou muito. E uma vez eu fui conversar com ela e ela me disse que fazia todos os sábados isso aí. Que ela fazia um balanço dela. Ela é uma pessoa muito entendida de contabilidade, mas eu peguei aquilo e comecei a fazer mensalmente, não todos os sábados, mas eu comecei a fazer um balanço da minha empresa todos os meses e botei ali tudo que eu tinha em caixa, tudo que eu tinha em banco, tudo que eu tinha a receber, o que eu tenho de estoque, tá? E menos o que eu tinha a pagar. E eu comecei a fazer essa visualização de como estava a minha empresa mês a mês, estava crescendo ou não. Então, tu vê que legal, né? A mesma coisa. E a gente não combinou isso, né? A gente não combinou. Que interessante, né? O universo conspirando ao seu favor. Então, a Empreendica de hoje é essa, gente. Coloquem no papel tudo que vocês têm em caixa, tudo que vocês têm a receber. E a receber é em cartão, em cheque, na caderneta lá, né? Ou, enfim, que seja algum empréstimo que tu emprestou para alguém na tua empresa, né? O que vocês têm de estoque. Coloquem no papel, comecem a anotar tudo que a gente já falou várias vezes aqui. Mas essa era a Empreendica de hoje. E para ajudar vocês, a gente vai fazer uma coisa bem legal, né, Gus? Conta bem legal. Pessoal, a Elisa preparou. Hoje ela me mandou de manhã. Olha aqui o que eu fiz aqui, acho que a gente pode explicar isso pro pessoal. E eu disse, não, vamos disponibilizar isso pro pessoal lá. A Elisa preparou uma tabela de Excel onde tu pode iniciar o teu controle financeiro ali. Então, bem simples de utilizar. E tu pode usar essas dicas aí que o Rodinha deu, que a Elisa deu, que a gente conversou aqui e começar a fazer esse processo dentro do teu negócio. E a gente vai disponibilizar esse arquivo para ti, gratuitamente aí, para te ajudar realmente. E a gente vai colocar aqui na descrição do episódio e também lá no link da nossa bio do Instagram. Tu consegue acessar ali, vai ter um lugarzinho para baixar esse arquivo e começar a fazer a gestão aí do teu negócio. Legal. É um arquivo que enxerga a empresa, se a empresa cresceu, né? De ontem para amanhã, do mês para o outro. Se a empresa cresceu, se o teu patrimônio, não é o caixa, né? Se o teu patrimônio aumentou ou diminuiu. Sim. E aí tu vai poder tomar ações assim. Eu quero lembrar que eu não sou contadora. Tua situação líquida sua. Isso, o meu patrimônio líquido. É isso aí. Né? Não sou contadora, não é um balanço contábil, não é nada assim, é uma coisa muito simples. O que a gente falou aqui, botar no papel ali, pelo menos o início, assim, pra gente já ter uma noção. Mas que funciona. Que funciona. Funciona. Tu pega o chão da coisa. Porque às vezes a gente fica esperando, meu Deus, vou esperar quando tiver alguém me mostrar. Não, que a gente já falou antes, né? Vamos funcionar, vamos colocar em prática amanhã. E eu dou certeza para vocês que isso vai ajudar muito no resultado do negócio de vocês, né, Rodinha? E por que esse dica, só, se me permite, por que esse tipo de dica é importante, Elisa? Porque esse tipo de dica é importante que, a partir do momento que a pessoa pega um material desse para preencher, vai dizer ali, eu preciso do valor do estoque. A pessoa vai se obrigar a ir lá e olhar o estoque dela. Mas o meu estoque está faltando isso aqui, não é aquele valor todo. Então a pessoa vai começar a se apropriar, ver se aquele estoque dela é realmente aquele ali. Eu tenho esse dinheiro para receber aqui. Mas nesse relatório que tem para receber tal valor ali, eu não recebo mais, já está... Já foi, já caducou, já prescreveu. Aí a pessoa vai começar a analisar de forma mais clara o que ela tem realmente para receber. O que ela tem para pagar, ela vai começar a ter esse controle exatamente do que tem para pagar, ou seja, a pessoa vai começar a se apropriar da situação e aí começa a dar um outro horizonte para a pessoa. Né? E vai ter ações a partir daquelas reflexões, né? E pode ser que a primeira vez que tu olhe, tu não consiga ter nenhuma ação e tá tudo bem, né? A gente vai amadurecendo conforme a gente vai caminhando. A gente vai construindo isso passo a passo e juntos. Com certeza. Eu mesmo já vou pegar essa ferramenta, já vou olhar ela com a Thaís lá e vamos fazer, né? Vamos lá. E também assim, como a Empreendica do outro episódio foi networking, né? Procure pessoas e te citei, Rodinha. Porque o Rodinha tem uma frase maravilhosa e vou te parafrasear novamente. A gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa saber do telefone de quem sabe as coisas, né? Não precisa saber, mas tem que saber de quem sabe. Então, se tu não souber e precisar de ajuda, procure os seus amigos, os seus contatos, a gente, tá todo mundo à
disposição. Exatamente. Busque ajuda. Porque isso é o que mais vale na vida da gente, são os contatos, né? Quem pode nos ajudar, os amigos. E tu sabe que ajudar as pessoas ajuda quem está ajudando. Com certeza. O fato da gente ser convidado para estar vindo aqui gravar esse podcast nos instiga a gente a dar uma lida, dar uma estudada, dar uma olhada, ou seja, tu acaba evoluindo junto com a pessoa que tu está ensinando. Então, na realidade, todo mundo aprende, né? Com certeza, a gente está aprendendo muito, né? Todo mundo aprende. Muito, e ainda vamos aprender muito, né? Com certeza. Gente, então, antes da gente encerrar oficialmente aqui, Rodinha, aonde que as pessoas te encontram? Qual é o teu negócio? Agora é o momento da venda aí, ó. Vamos lá, tem muito empreendedor nos assistindo. Conta pra nós aí. As pessoas nos encontram lá em Canguçu, na rua Franklin Márcio Moreira 265, lá na cidade de Canguçu, aqui na cidade de Pelotas, aqui em frente ao shopping, aqui no edifício Fórum. A gente está localizado ali também e a gente se encontra aí nas ruas da vida. E nas redes sociais, e né? nas redes sociais. Nas redes sociais. Olha aí, ó. @, Escritório Ideal. Tá aí. Escritório Ideal. E eu queria deixar para vocês. Olha E esse material que eu trouxe para vocês aqui. Mas olha aí, aqui, ó. Isso aqui que lindo, muito obrigada. É simbólico. É simbólico. Porque o que a gente mais falou hoje aqui é de se registrar tudo que acontece na nossa vida financeira. Então esse caderno aí que sirva para a gente poder registrar coisas boas, que a gente possa anotar só coisa boa nesse caderninho aí. Amém. E registrar aí, principalmente para vocês que estão nesse processo aí do podcast aí. Muito obrigado. Seja muito legal. Muito grato. Para registrar só coisa boa. Muito obrigada. Tá bem? Amém, vai ser. E agradecer mais uma vez assim a oportunidade de vocês terem me permitido estar aqui com vocês. Capaz, a gente é que agradece tu vir até aqui conversar conosco, despender do teu tempo. É um processo de me dar muita honra, assim, muita alegria mesmo. Vocês são pessoas que moram no meu coração e que eu tenho um carinho enorme. Não só por vocês, mas pela família de vocês também. E a gente está numa cidade tão bonita, né? Nossa comunidade é cidade tão pequena, mas tão bonita. É verdade. E a gente pode se abraçar e a gente se permite isso ainda. E tem pessoas tão competentes, né? Dos nossas missões aqui, da nossa missão aqui do podcast é dar voz às pessoas que são tão competentes e que muitas vezes ficam só atrás do balcão ou atrás da sua mesa trabalhando, né? Isso aí. E sabem tanto e tem tanto a ensinar e a passar pro pessoal que precisa. Show de bola. E para nós também. É isso aí. Então a gente te agradece imensamente a presença aí e todo esse carinho, né? E acho que o Roda vai ter que voltar aí em outros episódios pra gente continuar essa conversa. Acho que até uma temporada inteira, assunto, Roda. Né? A gente tem um presente pra Roda também, A gente tem um presente também. Vou levantar aqui e pegar o presente ali. Olha aí, ó. Aqui, ó. Não podia deixar, né? De trazer um presente. Eu guardei meio mal guardado e amassou. Não, ali, mas não te deprime. Mas o que vale é. Olha aí, ó. Localcast, muito legal. Tá aí. Ó, esse é o nosso kitzinho do Localcast. Legal. Show de bola. É um kitzinho. Levar com o maior carinho. Tem a feito pela XP Graphic Express. A famosa caderneta. Mas, enfim, eu sou o Augusto Duarte, @AugustoDDuarte no Instagram. Também me encontra no @XP Gráfica Expressa, lá na XP. Né? E tô aqui com a minha parceira, comadre, amiga. É verdade. Que sou Elisabetim, @Elisabetim no Instagram. Pode me encontrar por lá. Show de bola. E esse foi o primeiro episódio oficial de abertura da temporada do Localcast. Com muito prazer. Obrigado por ter assistido. Legal. Te inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e fica ligado, porque a cada 15 dias a gente vai estar lançando um novo episódio aí para te ajudar nos teus negócios.